Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos, e impuro pode sim ter raça pura. Oi, aqui quem fala é o Pedro e tô aí pra discutir racismo. E aí galera, aqui é o Dentinho e eu acho que sim, os impuros merecem respeito, apesar deles serem overpower. No nosso Garocast de hoje, nós vamos falar sobre raças, ou sobre, como disse o Pedro, racismo. Racismo, muito importante. É, na sociedade de mente tão aberta igual a de lobisomem, eu acho que o papo vai cair muito bem. Então vamos começar logo essa nossa conversa sobre raças. Mas, ô Chocos, antes da nossa conversa, cara, antes da gente começar a debater aqui, eu tô vendo que tá chegando ali um lupino. Ele é negro. Olha só, parece ser um peregrino silencioso. Acho que ele tem algumas mensagens aí pra nós, cara. Chegou aqui sim, Dentinho. Chegou aqui na divisa do nosso Caerne e o Peregrino Silencioso trouxe uma porrada de mensagens. Cara, a primeira dessas mensagens é do Fernando Augusto, Filodox dos Fiana. Ele diz: boa tarde, galera. Tenho acompanhado o trabalho de vocês e fiquei muito feliz quando decidiram produzir o Garocast. Aliás, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Jogo RPG desde 1995? Sim, comecei cedo e não sou velho. Você teve sorte, então, que eu tô... eu comecei cedo, mas sou velho. Tipo, tem 20 anos que ele joga, né? Começou com 3 anos de idade. Como devem imaginar, não comecei com Lobisomem, sim com D&D, que apesar de gostar bastante, não é meu favorito. Lobisomem Apocalipse me encantou desde o início por vários fatores, mas acredito que o principal foi a ousadia de trazer um riquíssimo cenário dramático para um conceito, que erroneamente várias vezes cai no estereótipo de matar, pilhar e destruir. Bom, poderia me estender horas falando de lobisomem, mas não quero tomar muito do tempo de vocês. Apenas um comentário sobre o último programa. A famigerada questão no final, se só houvessem 4 fases da lua, qual augúrio você tiraria? A maioria disse que tiraria o Filodox, porém, alguém que não me lembra o nome compartilha da mesma opinião que eu tenho e tiraria o Zaron. Fui eu, Chocos, que disse isso. Na minha opinião, é o que faz mais sentido, afinal todos os augúrios são em algum nível guerreiros. Essa foi a principal função que Gaia destinou aos Garou quando criou todos os metamorfos. Portanto, acredito que todos os augúrios têm um pouco de Aron. Afinal, o que seria a lua cheia se não a união de todos os augúrios? Grande abraço a todos e espero que continuem com um excelente trabalho. Tá, muito obrigado aí, Fernando Augusto. Eu compartilho da sua ideia. No final, depois, acabou, acho que não saiu na edição, mas muita gente foi concordando. E no final a gente conversou mais ou menos por mais 30 minutos, só que não dava pra mandar tudo pro cast, né? Mas eu acho que a nossa conclusão foi que ainda bem que existem 5 augúrios e não 4. Exatamente. E gostei muito dessa ideia da lua cheia ser a união de todos eles, é interessante. Pergunta aí pro Peregrino, qual a próxima? Bom, a próxima aqui é do Thiago Carvalho. Ele diz: bom dia, eu sou um admirador e entusiasta do trabalho de vocês e gostaria de ajudar de alguma forma. Meu inglês é o suficiente para ler bastante coisa, mas não posso dizer que poderia traduzir. Porém, meu português é realmente bom. Gostaria de ajudar, ao menos, revisando erros gramaticais e de concordância, pondo o português em bom contexto e de acordo com uma identidade que facilite a compreensão do leitor, deixando o texto para brasileiros. Sabemos que é bastante comum deixar uma coisa ou outra passar, quando se tem um grande volume de material. Então, se precisarem, posso ser útil para a Nação Garou. Parabéns pelos Uivadores Brancos e pelo podcast, estão muito bons. Pô, valeu, Thiago. É sempre bom ter pessoas, né, dispostas a contribuir aí, revisando o português, revisando a própria tradução mesmo, é uma boa. Um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente está produzindo material é a quantidade de pessoas envolvidas nisso, né? Não dá para colocar todo mundo, né, mas também não dá pra cair sobre, né, nos ombros de uma pessoa só. A gente agradece bastante, Thiago, e você vai receber um e-mail do Nação Garou, a gente vai entrar em contato com você, já que você quer revisar. A gente tem texto que nós já estamos produzindo no próximo livro, então, e mais qualquer pessoa, qualquer um que quiser ajudar, nós estamos aí. Agradecemos a ajuda de vocês, ela é muito bem-vinda. É isso aí. O Peregrino ele ainda traz mais mensagens de outras seitas aí? O Peregrino não para. Ele diz, essa mensagem agora é de David Wolf. Olá, eu gostaria de começar a traduzir com vocês. Já comecei a traduzir o livro dos Gural sozinho. Porém, sem ninguém para ajudar, conversar, fica bem complicado ter vontade de continuar a traduzir. Ainda mais com faculdade, trabalho e tal. Como funcionam as traduções de vocês?
É meio num esquema meio de loucura, David. David, deve ser, né? Deve ser Davi. É num esquema meio de loucura, cara. A gente também, assim como com o Thiago, nós vamos entrar em contato com você. Se você já começou esse livro dos Gural, a gente pode tentar dar um segmento nesse trabalho. A gente tá com outros trabalhos aí na nossa agenda, que a gente já tá trabalhando, mas vamos ver, vamos conversar sobre esse respeito, né? Você também vai receber um e-mail. E muito obrigado aí pela ajuda. Valeu, David, pela oferta de ajuda aí. É sempre legal, né, ter galera que, né, buscam fazer alguma coisa, mesmo que seja de forma independente aí, pra levar o conhecimento e espalhar a palavra, né, pros outros. E aí quanto mais pessoas trabalham, né, mais fácil, mais rápido vai sair o material. A única coisa, gente, não pega o texto, não jogue o texto no Google Tradutor ou qualquer coisa. É um trabalho manual. Você vai ter que ler o texto e ir trocando palavras e acertando o texto, aquela coisa toda, tá bom? Isso com certeza. Bom, tem aqui também uma outra mensagem do Cristiano Souza. Bom, o Cristiano, ele começa o e-mail dele com uma ficha, parece. Coloca nome, Cristiano, idade 27, cidade Rio de Janeiro, e a profissão dele é o desenvolvedor J.D. Edwards. E ele diz que ele é um Oracle Senior. Ele é um oráculo. J.D. Edwards. Eu não faço a mínima ideia do que ele faz, cara. Eu também não faço muita ideia não, mas... Vamos lá. Bom, vamos para a mensagem dele. Um uivo de saudação a vocês. Jogo RPG há 15 anos, lobisomem há 13. Minhas 3 tribos preferidas são Senhores das Sombras, Cria de Fenris e Roedor de Ossos. Gosto de jogar com os augúrios que fogem do básico da tribo que eu escolher, como o Arão-Cion Homem das Sombras ou um Teur de Cria de Fenris, pois me criam situações legais de interpretação diferentes dentro do jogo, e um desafio de pensar fora da caixa dos estereótipos da tribo. Estou mestrando uma nova campanha para 5 jogadores, 3 deles são iniciantes em RPG, e por isso estou sofrendo para ensinar para eles que esse RPG é muito diferente do que o MMORPG, e por isso nem todo Cria de Fenris é um louco enfurecido que pensa em matar e lutar sempre. Tá, todos são assim, isso é palavras dele. Mas não são só isso. E criar a humanidade por trás disso é que é a parte divertida. Falando de augúrio, então, nem se fala. Todo Arão é um bárbaro, teúrgico, clérigo, druida, e por aí vai. E explicar que não é isso é bem difícil às vezes para quem nunca jogou o nosso adorado RPG. Por isso já coloquei todos eles para ouvir esse podcast e espero que vocês tenham me ajudado a ensinar essas coisas para ele. Muito obrigado pelo ótimo podcast e continuem assim. E ele também deixa uma observação. Queria ajudar vocês na tradução dos livros. Eu entendo muito bem inglês e conheço o jogo bastante. Para mim não é problema os livros em inglês. Mas alguns amigos meus que jogam e não falam inglês sofrem com isso. E por isso estou à disposição para ajudá-los. Bom, obrigadão aí pela mensagem, Cristiano. Então, assim como todos os outros aqui, né, que a gente já mencionou, nós também vamos entrar em contato com você e vamos ver aí o que a gente consegue fazer junto, cara. Trabalho tem bastante. Se tiver gente disposta, tem muito trabalho a ser feito, então a gente vamos entrar em contato com todos vocês. Vocês vão receber meus corvos da tempestade, não se preocupe. Dá até pra fazer uns grupos de trabalho aí, ó. Simultâneos, algo do tipo. Algo do tipo, vamos começar a organizar isso daí. Se você também quer ajudar o Nação Garou com a tradução dos livros, bem, você já sabe o nosso e-mail, entre em contato com a gente. Um último e-mail, ele foi de André Luiz dos Santos, que eu já batizei ele com o nome Garou, que é o primeiro ouvinte. Cara, o André Luiz mandou um e-mail enorme, cara, o e-mail dele foi gigante, bicho. E, André, cara, foi mal, mas não tem como ler o seu e-mail, cara. Eu tenho que fazer um podcast só pra ler o seu e-mail e a gente comentar. Sacou? Realmente ficou muito grande esse e-mail. Ficou muito grande, mas nós recebemos o seu e-mail, é claro, a gente vai... Eu gostei bastante de muitas coisas que você falou. A gente vai trocar uma ideia aí pro e-mail, inclusive para poder marcar o jogo que você já tá convidado, tá bom? Mas é só porque é um e-mail tão grande assim, a gente não podia deixar de mencionar. Obviamente, também a gente recebeu outras mensagens na nossa página no Facebook, comentários no nosso site. No geral, todo mundo parabenizando a gente, todo mundo parece bastante satisfeito pelo que a gente fez. E é exatamente esse o objetivo. Vamos, assim como o Cristiano falou aí, vamos tentar ajudar o pessoal a ensinar, a discutir mais a respeito aí dos jogos. É isso aí. Faça seus papéis de Galiardes e espalhem nossa palavra, gente. E só antes, então, da gente já ir para o nosso papo sobre raças,
Um aviso para todo mundo, a gente vai soltar os podcasts sempre nas quintas-feiras, só que a cada 15 dias, a próxima quinta-feira, o nosso próximo podcast, ele sairia no dia 24 de dezembro, o que não vai acontecer, galera. Só que a gente não vai deixar vocês à mão. O podcast de número 4, que eu não vou falar o tema aqui, mas ele já tá pronto, ele vai sair no dia 21 de dezembro, ele vai sair na segunda-feira, que aí a galera, de repente, durante a ceita de Natal, você senta e ao invés de deixar o seu tio ficar fazendo aquelas piadas idiotas, você conversa com ele sobre o tema do nosso Garocast, tá ok? Então vamos lá, vamos discutir sobre essas raças. Vamos começar pela mais fácil, que seria a raça mais próxima da gente, falando primeiro a respeito dos hominídeos. Todo mundo já teve um personagem hominídeo, né? Não é possível. Acho que o primeiro personagem de todo mundo é hominídeo. Não. O meu primeiro foi impuro porque eu sou overpower. Mas sim, já tive vários hominídeos. Muitas vezes, quando é a primeira vez que o pessoal tá jogando, muitas das vezes, até mesmo por indicação do narrador, os jogadores começam a fazer personagens hominídeos. Vocês concordam que é mais fácil interpretar um hominídeo? Eu acho que sim. Sim, claro, bem mais fácil, né? Pela referência, vocês dizem? Porque, poxa, você pega um hominídeo, já é tudo aquilo que a gente, né, é a nossa realidade, nosso tipo de pensamento, a nossa visão de mundo. Você pega um impuro, por exemplo, ele é criado de uma forma diferente, numa sociedade diferente. E, poxa, um lupino não vou nem falar, né? Mas é fácil, não é só cagar no mato e mijar nas árvores, né? Tranquilo. Mas a questão de entendimento é muito mais tranquilo você interpretar um hominídeo. Uhum. Entendi. Mas aí como é que faz com aquele um único ponto de gnose? Haja ponto de bônus? Rouba na ficha, né? É o jeito mais fácil. Bem, vamos começar primeiro falando dos hominídeos, como dito, os mais próximos da gente. Certamente, os mais fáceis de se jogar, até mesmo pela referência que a gente tem. É curioso, né? Quando no auge de Lobisomem o Apocalipse, que infelizmente já tem algum tempo, a White Wolf ela andou lançando livros sobre praticamente todo e qualquer assunto. Então você tem livros tipo Book of the City, Rage Across Amazon e Rage Across tudo quanto é lugar. Mas você tem um livro sobre lupinos, você tem uma parte de um livro sobre impuros, mas felizmente ela fez o favor de não fazer um livro sobre os hominídeos, né? Isso é uma parada bizarra. Ia ser extremamente boring, né? Ia ser chato demais. E o potencial pra dar merda ia ser muito grande. O potencial pra dar merda. Se fosse naquela época que eles escreveram, sei lá, o Samuel Haight dos Filhos de Gaia, aí tava fudido. De toda forma, quando a gente a gente tinha decidido a pauta do cast, eu dei uma procurada em algum material que eu tinha, e no livro dos Andarilhos do Asfalto foi o que eu achei de mais próximo. Quando ele fala no último capítulo do livro da Tribo da terceira edição, quando ele fala a respeito da maldição e de como os Andarilhos do Asfalto lidam com os antecedentes e esse tipo de coisa, foi a parte que eu achei mais próxima do que seria, né, um livro de raça ou alguma coisa assim do tipo, né? E ele fala bastante da maldição, né, o lance da fúria e tal tudo. E que sem dúvida nenhuma é o que separa nós, humanos, dos Garou, então, hominídeos. Como é que vocês usam isso nos seus jogos, nos seus personagens, enfim? Então, cara, eu acho que isso é uma coisa que tem muito potencial para ser explorado, cara. Só que às vezes isso acaba sendo deixado meio em segundo plano, saca? Que é a questão da pessoa viver com a besta dentro de si, né? Toda aquela fúria que ele tem. Às vezes muita gente deixa isso passar batido, saca? É um cara que tá transbordando de raiva o tempo todo e ele tem que fazer um esforço para conter aquilo, saca? Mas são poucas as pessoas que sabem explorar isso bem. E é uma coisa que às vezes me deixa, de certa forma, até meio decepcionado, saca? Porque afinal de contas também é um jogo de horror, de certa forma.
Então acho que tem que ser explorado esse lado monstro que o Garou possui. E é muito fácil você explorar isso numa sociedade humana. Você acha que esse lance que você falou dessa, vamos dizer assim, dessa falha, isso é uma falha que vem mais do jogador ou do narrador? Eu acho que vem das duas partes. Depende muito também. Às vezes é difícil de você pensar como um cara que tem Fúria 5 em determinadas situações. Saca? Porque é o tipo de cara que, tipo, olha só, o cara furou a fila aqui. Isso já é um motivo pro cara perder a cabeça, saca? Ele não vai agir como uma pessoa normal. Não tô falando que ele vai entrar em frenesi, mas ele não vai agir como uma pessoa normal. E nós, como seres humanos desprovidos de fúria, acho que a gente não consegue dimensionar isso, sacou? Saquei. E você, Pedro, como é que você vê esse lance aí da maldição aí? Entre os Garou e o Hominid? Eu penso que esse lance da fúria, da maldição, ele é tanto um problema em lobisomem quanto o horror é um problema em vampiro à máscara, né? É uma coisa que muitas vezes passa batido, mas na verdade é o tema central do jogo. É uma coisa que deveria em todas as sessões ser explorado e muitas vezes fica de segundo plano para valorizar outros aspectos do jogo que não são geralmente a temática central, né? E em jogo, eu acredito que a culpa de não utilizar não utilizar a maldição como um tema recorrente é do narrador e do jogador, mas eu acho que a responsabilidade maior é do narrador, porque é papel dele instigar os jogadores a levarem, a conduzirem um jogo para determinadas aventuras ou determinadas temáticas, enfim. Eu acho que o narrador ele tem esse papel de guiar o jogo, né? Guiar a narrativa. Mas, por outro lado, os jogadores, às vezes, quando eles estão montando seus personagens, eu brinco muito, de vez em quando, que eu falo que o cara não tá jogando mais lobisomem. Ele tá jogando um humano que pode transformar em crinos. Porque isso deixa de ser lobisomem quando você ignora, né, toda a sociedade e tal. Mas hoje, como o cast de hoje é a respeito de raças, então vamos focar nesse aspecto humano do Garou, né? A gente estava falando um pouco aí a respeito da maldição, o que difere eles da gente e coisas do tipo. Mas pegando agora mais pelo outro lado, qual foi o personagem mais humano, não seus, mas que vocês já viram ou uma referência na mesa ou que vocês narraram, alguma coisa assim do tipo? Eu acho que foi uma cena que eu narrei e que depois o jogador e o personagem eles ficaram meio de cara, assim, saca? Com a brutalidade da cena e tal, o que eles tiveram que fazer e tal. Aí ele falou assim, poxa, esse negócio foi pesado, cara. Eu achei meio, tipo, o cara sentiu que realmente ele é um monstro e que ele é capaz de fazer coisas indescritíveis, sacou? Mas você lembra qual foi essa cena, cara? Cara, eu lembro que eles tiveram que matar uma criança, saca? Foi algo assim. E aí, tipo, um cara foi lá e falou assim, não, beleza, tal. Foi lá e transformou em criança e matou a criança. O outro falou assim, que isso, velho? Como assim? Tipo, sério? Fácil desse jeito? Não. Sabe, o cara demonstrou uma certa humanidade ali. E aí eu falei assim, pô, não, realmente, foi um tipo de sentimento que a cena ela foi feita para despertar aquele tipo de sentimento. Mostrar para eles que, olha só, beleza, vocês são super fortes, vocês têm capacidade de se transformar, mas às vezes vocês vão perder o controle. Bom, eu jogava um jogo bem longo, ele durou alguns anos, durante a Era Viking. Não que a gente jogou durante a Era Viking, o jogo que passava durante a Era Viking. Um dos personagens era um presa de prata e ele se envolveu em diversos problemas, foi expulso do país e etc, porque ele não conseguia se manter dentro das calças. Ele se envolvia com as mulheres dos outros e acabou se ferrando. Essa foi a coisa mais humana que aconteceu num jogo de lobisomem. Por falando isso, você tá falando de um jogador muito humano. Vocês acham isso que jogadores eles têm determinadas características que favorecem determinadas raças?
Porque no cast, quando a gente estava falando de augúrio, a gente mencionou isso, né? Que tem pessoas que têm determinadas inclinações que vão favorecer ele. Se o cara é esotérico, ele tem uma facilidade para fazer um teurge, por exemplo. Mas e nessa questão de raça? Porque aí todo mundo vai ser humano, né? Então todo mundo faria um hominídeo. Então, como é que fica isso daí, na questão das raças? Pedro? Quanto a isso, eu não sei, cara. Acho que eu nunca cheguei a pensar em tipo, olha, esse cara aqui ele seria um bom impuro, seria um bom lupino, um bom... Confesso que eu nunca cheguei a avaliar dessa forma, não. Não acho que há uma tendência para uma raça ou outra. Acho que tem pessoas que elas vão ter mais dificuldade de interpretar qualquer coisa que não seja um hominídeo. Outros jogadores não. Tá. Mas não é que ela vai ter mais facilidade em jogar com lupino ou impuro, não é isso. Tá, a gente tem falado bastante sobre as facilidades de se interpretar ou narrar para um... Pera aí, Chuco, você acabou não falando de alguma experiência com algum jogador humano seu aí. Eu? É. Porra, eu sou o host, eu só vou guiando a conversa. Eu fico pensando nas perguntas, mas nem sempre eu tenho uma resposta pra isso. Deixa eu ver. Porra, não, tá. Eu tive um jogador numa mesa que ele jogava com uma fúria negra que estava grávida. Conheço esse jogador. Ele jogando com uma fúria negra grávida, até então sem maiores problemas. Ele tinha todo um background pra isso, enfim. Os outros jogadores da mesa eram quem tinha um problema com isso. E era engraçado. Porque eles falavam coisas assim: não, você não vai fazer isso, não é possível. Você acabou de acordar. A mulher, quando tá grávida, detalhe, todos eles homens barbudos, e se dizendo grandes conhecedores da fisiologia e psicologia feminina. Aí eles falavam: não, a mulher, quando tá grávida, a primeira coisa que você vai fazer é ficar alisando a mão na barriga na frente do espelho. Porra. Agora você imagina narrar isso, né? Olha, você acorda, você tem uma vontade insuportável de mijar porque o seu filhote espreme a sua bexiga. O que você vai fazer? Vou mijar. E agora você se viu no espelho, você alisa a sua barriga enquanto passa hidratante. Porra, não só por ser uma mulher... Só um detalhe, show. Não era uma fúria negra, era um peregrino silencioso. Porra. Tá. Mas não por ser uma mulher grávida, mas são detalhes, né, que... Enfim, o que você vai fazer? Não acordei, eu vou fazer a minha barba. A não ser que seu personagem tenha algo assim, que ele tem uma barba meticulosa, alguma coisa, isso é completamente relevante pra história, né? Com certeza. Eu sou professor, e aí, de vez em quando, e aí, gente, como é que foi o final de semana e tal? O que foi que vocês fizeram? Eu dou aula de inglês, então eu tento fazer essa interação com os alunos, e agora eu tô pensando, vocês dois também são professores, os de inglês também, então vocês vão concordar comigo. E às vezes right. E às vezes o aluno fica numa coisa: eu acordei, aí eu escovei o dente, aí eu tomei um banho. Porra, né, meu filho? Vamos evoluir. Então foi a parada mais humana que eles queriam que a mulher ficasse alisando, passasse creme hidratante, olhasse pra barriga e, sei lá, matava um dançarino de espiral negra, depois sentava e ia fazer um crochê com um sapatinho pro bebê dela. Mas voltando ao assunto, a gente tava falando das facilidades de se interpretar um hominídeo, mas certamente vão existir algumas dificuldades também. A gente estava mencionando a maldição, mas o que vocês acham mais difícil de interpretar quando se interpreta um hominídeo? Qual que seria o desafio? Se inserir de uma forma boa na sociedade Garou. Então você acha que o problema é a sociedade Garou? Não digo que o problema é a sociedade Garou, mas a mentalidade de um hominídeo e a visão que ele tem de mundo e ele se adaptar a uma visão diferente. Porque o ser humano é teimoso, saca? Por mais adaptável que o ser humano seja, ele consegue ser muito teimoso em algumas coisas também. E aí ele abandonar certos valores e adotar outros, eu acho que isso é meio difícil. Eu ia falar a mesma coisa, basicamente. Eu inclusive acrescento que jogar com Andarilho do Asfalto é muito fácil. Talvez seja a tribo mais fácil de se jogar, porque você não tem que fazer grandes adaptações. Veja bem, grandes adaptações de crença nos seus personagens.
um ajuste aqui e ali e você consegue jogar tranquilamente. Mas você transpor um personagem hominídeo que acredita em Deus, que é católico e de repente ele é um cria de Fenris, você fazer a adaptação da crença católica para um comportamento viking pode ser meio difícil, né? Geralmente é. Mas ainda a respeito disso que vocês estavam falando, né? De passar de uma crença para entrar dentro de outra crença, era o próximo aspecto que eu ia abordar. Porque você sai de uma sociedade adaptável, por mais que você seja estúpido ou teimoso, como você disse, Dentinho, você é, além de tudo, adaptável. E você vai para algo que é extremamente conservador há milênios. Pois é. E aí é essa que é a dificuldade do ser humano conseguir entender essa mentalidade deles, dos Garou, entendeu? E ainda tem uma outra questão que, mais do que ser uma questão de crença, para os Garou não é só crença, é a realidade. Eles são parte humano, parte lobo, parte espírito. Então não tem o que duvidar sobre aquele credo, sobre aquele sistema de crença dos Garou, né? É a realidade deles, então às vezes algumas adaptações elas não se encaixam, o cara simplesmente tem que abandonar a vida pregressa dele e se tornar um lobisomem, concorda? Isso também é um grande desafio, né, para o personagem. Eu acho que também pode ser um tópico bastante explorado em uma crônica, é justamente esse lado do cara tentar abandonar, ou se o cara, não, vou tentar viver a minha vida aqui dupla. E isso dá muito pano pra manga, cara. Dá pra fazer histórias legais quanto a isso também. A respeito, agora, à medida que vocês foram falando, me veio à cabeça duas tribos em especial, que são os Andarilhos do Asfalto e as Fúrias Negras, que elas utilizam da crença humana e elas fazem um sincretismo, talvez, alguma coisa assim do tipo, com a crença dos Garou em Gaia. O que vocês acham mais fácil? Um hominídeo ele tentar assimilar a crença dele dentro do universo Garou, ou dele ignorar tudo aquilo que ele acreditava e passar a acreditar em outra coisa? Lembrando que, como o Pedro disse, para eles não existe dúvida, né? Eu acho que é mais fácil ele assimilar aquilo dentro do conjunto de crenças dele. Onde ele vai tomar algumas coisas como simbologia, vai buscar outras explicações, outras interpretações das crenças dele, e aí ele vai mudar um pouco a visão que ele tem sobre todo, né, que ele experimenta. Uhum. E você, Pedro? Eu vou fazer uma outra comparação com o vampiro, embora eu não goste de vampiro, mas é que eu acho que fica uma coisa bem didática. Em vampiro, quando você se torna um vampiro de determinado clã, um Zimis, por exemplo, você adquire todas as características daquele clã de acordo com o seu sangue. Agora, nos Garou não. Você, ao participar de uma tribo, você tem que passar por uma educação. Então, a questão dos postos, eu acho que ela representa não só a evolução de poder do seu personagem, mas também o quão inserido naquele contexto social o seu personagem é. Tanto é que os personagens eles são avaliados de acordo com a lua sobre qual o seu personagem nasceu, e também espera-se que um hominídeo tenha um comportamento X, o que não se espera de um lupino. Então, é uma questão de adaptação. O jogo de lobisomem, ele é isso, né? O personagem nunca está pronto. Ele sempre está se tornando mais aquela mistura das três coisas: lobo, espírito e homem. Bonito isso aí. Filosofei longe, né? Vocês começaram a falar sobre alguns aspectos aí, sobre o que eles são e tudo. E a gente voltando um pouco no assunto da humanidade. A minha pergunta ela vai ser um pouco técnica, mas eu tô focando aqui no aspecto do hominídeo. Vocês acham que falta uma pontuação de humanidade no jogo de lobisomem? Para um hominídeo em especial? Não que você fosse fazer uma regra só para uma raça, mas por você estar jogando com um hominídeo, vocês acham que falta alguma coisa de uma pontuação igual de vampiro? Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas acho que poderia funcionar. Isso seria interessante, porque dependendo
da raça que você escolhesse para fazer o seu personagem. Quanto mais pontuação você tivesse, menos de acordo com a sua raça você estaria, ou mais de acordo, né? Mais humanidade, você seria mais humano se você fosse um minídeo. Se você tivesse bastante humanidade sendo lupino, isso talvez representaria que seu personagem está vivendo ou em cativeiro há muito tempo, ou já está mesclado com a cultura humana. E você, Dentinho? Então, cara, eu vou concordar com o Pedro. Nunca parei para pensar em fazer algo do tipo, nem nunca parei para analisar, mas eu acho que poderia até sair uma coisa legal. Se alguém tentasse adotar um sistema de humanidade para um personagem em lobisomem, eu acho que ficaria legal, daria até para fazer utilizar isso como uma ferramenta, tanto pro jogador quanto pro narrador, para justamente essa questão da maldição servir como um guia, assim, o quão forte a maldição afeta a pessoa. E é interessante também, o livro do Andarilho do Asfalto trata muito isso. Eu vou citar o livro novamente, porque é um dos poucos que fala, mas ele fala a respeito da força de vontade também, de que um Andarilho do Asfalto deveria ter, né? Porque você imagina... imagina vocês. Eu não sei o que vocês fizeram hoje, não, mas hoje eu tive que pagar uma conta na lotérica. Eu fiquei puto pelo menos umas 7 vezes. E puto assim, quando você começa a ter raiva das outras pessoas que não tem nada a ver com isso. O cara da minha frente, ele só queria pagar uma conta também. Só que ele resolveu que ele ia demorar 25 minutos pra fazer isso. Eu naturalmente fiquei com raiva. Enfim, então ele fala que um andarilho do asfalto, ele tem que ter uma força de vontade de média para vocês aguentar a rotina, o dia a dia, esse mundo cinza que a gente vive, né? Você pegar um ônibus e o cara do seu lado tá escutando música no celular na maior altura e você não fazer nada. O estresse. Exatamente. A corrida dos ratos, né? Você tem que estar disposto você tem que ter força de vontade suficiente para poder aguentar tudo isso. E aí essa força de vontade, junto com colocando a fúria em xeque, eu acho que isso vai montar mais ou menos esse aspecto da humanidade que vocês têm falado. Ele vai acabando limitando o personagem e tornando esse personagem mais humano, como a gente tinha falado. Uhum. Uhum. Vocês fizeram um personagem hominídeo agora, ou vocês vão narrar e os seus jogadores fizeram personagens hominídeos? O que vocês não gostam nos personagens hominídeos? Eu acho que é a falta que... Eu não sei também se é uma falha dos jogadores ou do narrador, mas eu acho que a falta de laços que muitos deles têm com a vida humana mesmo. Entendi. A vida deles, entendeu? A vida mundana. Então, deixa eu tentar fazer um paralelo aqui, que eu imaginei que você fosse falar alguma coisa do tipo, Dentinho, por já te conhecer. Fazer um paralelo. O jogo tem a pegada da fúria. É uma coisa que você falou que, inclusive, às vezes fica decepcionado com os jogadores e com outros narradores, que eles esquecem desse lado. Uhum. Tá. Mas, por outro lado, quando os jogadores fazem, é o lance de que deles faltarem, deles estarem distantes da vida mundana. Então, onde que esses jogadores eles se encaixam? Não, é tipo assim, o cara que não tem nenhum laço com nada da sociedade. Eu, tipo, olha só, eu tô aqui e é isso aí, saca? Eu tô aqui pro que der e vier e não tô nem aí pro resto do mundo, pra cidade que eu vivo, saca? Sei lá. Você só quer matar o dançarino da Espiral Negra. Exatamente. Eu sou um garou, sou hominídeo e eu não tenho nenhum aliado, nem contato, nem parentes, nem nada. Eu não tenho nenhuma ligação com o mundo externo, eu vivo sozinho na minha casa. Tipo, eu não conheço ninguém, saca? Ninguém me informa das coisas, não tenho recursos, mas eu tenho algum lugar pra dormir, eu tenho um carro, eu tenho um telefone, mas eu não tenho recurso, eu não tenho trabalho, não sei lá. Saca? Cara, e às vezes é engraçado, né? Porque alguns elementos da vida humana, eles podem ser tão interessantes pro jogo. O Chocos comentou da vez que eu joguei com a Peregrina Silenciosa Grávida, mas teve um outro personagem meu, quando ele ficou super poderoso e etc., era um Fianna. O que deixava o personagem mais interessante é que ele tinha 1 milhão de parentes, né? E eu não estou falando dos pontos de parente na ficha. Ele tinha isso, mas o que era legal é que ele era um grande patriarca. Isso daí deu um poder pro personagem. Não fiz isso pensando no poder, mas só que acabou sendo uma vantagem. Uhum. Mas assim, respondendo a pergunta,
uma das coisas que me incomoda, além disso aí que o Dentinho falou e eu concordo, é quando o o jogador, ele não faz questão nenhuma de interpretar o conflito que tem entre ser humano e ser garoto. A gente volta naquela questão sobre crenças. Quando o cara tem a primeira mudança, ele não tem dúvidas que agora ele é uma coisa a mais. E aí você valorizar só o lado humano, caso ele faça digamos, um andarilho do asfalto, ou só o lado garoto, que ele quer matar monstro, isso fica chato. Melhor jogar Diablo. Tem uma coisa que me incomoda. Porra, vamos lá. Primeira mudança, beleza. Quando é que essa primeira mudança acontece? Então aí a gente vai ficar lá naquela coisa toda de quando é que o personagem se torna Garou, né? É uma coisa que é legal, uma curiosidade, que os personagens eles são Garou desde que eles nascem. Então se o seu personagem ainda não transformou, ele não passou pela primeira mudança, ele não é um parente. Ele continua sendo um lobisomem. Ele só vai se transformar mais pra frente, né? Uhum. Tá joia. E aí você teve a primeira mudança traumática, tudo e tal, na adolescência. Isso me causa um pouco de estranhamento, porque fazia muito sentido quando eu comecei a jogar lobisomem há sei lá quantos anos atrás, onde eu via lá que o moleque de 14 anos, não muito diferente de mim, tinha se transformado em lobisomem pela primeira vez. Tá, beleza. E, bem, se passou muito tempo desde então, e aí agora, pô, você vai voltar a jogar com o moleque de 14 anos de posto 1 e tal. Pô, o moleque de 14 anos faz o quê? Faz porra nenhuma, entendeu? Não faz porra nenhuma. Você fez um moleque de 14 anos, Aron? Porra, bacana. Ele é o quê? Ele é da tribo que você quiser, beleza. Vai brigar na escola, né? Ele vai brigar na escola. Ele não vai poder. Ele não pode comprar uma arma. Ele não pode entrar num bar. Ele não entra numa boate. Ele. Tá entendendo? Tipo, ele tá tão fora do ambiente. Por causa da idade, ele dentro do ambiente humano, ele é tão nada. Aí você tem o seu grupo de jogadores. E aí cada um é um moleque. Eles viraram o quê? Uma gangue de adolescente que transforma em crimes. Mas você tem que pensar, cara, que a partir do momento que um moleque de 14 anos vira uma besta assassina, a vida dele não é mais a de um moleque de 14 anos, né? Sim, eu sei, mas o lance é que, visto pela sociedade humana na qual ele está inserido, ele continua sendo um moleque de 14 anos. Então você continua sendo restrito aos lugares que você vai, você continua não podendo, você continua tendo as suas obrigações de adolescentes e coisas do tipo, entendeu? Entendi, mas como você mesmo falou, o Garou, ele não nasce humano e se torna Garou, ele nasce Garou. E uma coisa que eu acho que é negligenciada na maioria das mesas de jogos é que, porra, o cara que ele ainda não teve a primeira mudança, ele não é um cara normal. Ele pode ser um moleque de 14 anos, mas o comportamento dele é diferente. É diferente. Ele já é enfurecido. Eu concordo. Sim. E aí, o cara de 14 anos, ele pode parecer ser mais, digamos, entre aspas, maduro, no sentido de ter um físico, um porte mais avantajado, ou então ele ser mais recluso. Depende também, né, de outros fatores. Eu acho que, sabe aquele garoto esquisito que existiu na escola e não era você, que era mais esquisito que você? Então, é por aí. Não, eu concordo com isso. Eu só acho que às vezes essa coisa toda. Porra, você tá, sei lá, pô, você vai jogar com um cara, você tem 30 anos, você é de posto 1, os outros vão ficar rindo da sua cara, porra. Até hoje você não fez porra nenhuma. Mais uma coisa. Um personagem hominídeo, ele tá dentro da nossa sociedade e ele tem, então, os seus afazeres diários, né? Se ele for um adolescente que tá na escola, ele tem que ir pra escola, ele tem que voltar pra casa dos pais, sei lá, estudar pra prova, qualquer coisa do tipo, ele tem que ir trabalhar, algo assim. Como que vocês trabalham com esse background mundano do personagem? Se é um personagem seu ou se você está narrando, você deixa esse background do lado, do tipo, olha, você chegou do seu trabalho e agora vamos caçar dançarinas de espiral negra? Alguma coisa assim do tipo. ou vocês vão trabalhando esse dia a dia como jogador? Então,
isso algumas vezes pode ser deixado em off. Claro que vai ser toda sessão de jogo que eu vou falar, então, cara, você foi lá, trabalhou, pegou seu carro, enfrentou engarrafamento, chegou em casa e agora você vai lá pra Assembleia. Não, tipo... Mas uma coisa que eu passei a explorar, que foi depois que eu li o livro de Changeling, que é a jornada do herói, não sei se vocês são familiarizados com o conceito, mas que fala que a jornada do herói ela sempre começa tirando o personagem de uma realidade maçante e chata para ele. Chamado da aventura, né? Exatamente, o chamado da aventura. Então isso pode ser uma ferramenta de história também. Sim. Uma introdução a algo, tirar o cara do mundo, da zona de conforto dele e jogar ele em outra situação. Changeling em especial tem muito disso, né? Aquela coisa, olha só como é que o seu mundo é chato. Olha só como é que o seu mundo é sem glamour, é cinza. Aí agora vamos lá pra um lugar onde é mais legal, né? Alguma coisa assim. Cara, eu acho que material de referência não falta. Se você lê revista em quadrinho, você sabe como lidar com dupla identidade, sabe? Então, isso não é tão difícil. Isso não é tão difícil, mas novamente é negligenciado. Vamos supor que numa mesa temos dois personagens hominídeos e um impuro. O impuro ele não vai ter necessariamente esse conflito. Mas, pô, se o narrador não coloca a família as famílias dos jogadores hominídeos em perigo, tá tendo algum problema. Eu acho isso, sabe? Porque o lado humano dele tem que ser explorado. E não tem que ser explorado só assim, meu personagem ele é pintor, então vou pintar aqui um quadro, saca? Isso é uma bosta, isso não ajuda em nada ao jogo. Mas se durante uma batalha, durante uma guerra da seita, sei lá, qualquer coisa do tipo, a família de um dos jogadores está em perigo, isso daí é um conflito interessante para a narrativa. Deixando os hominídeos um pouco para trás, vamos começar agora a respeito dos lupinos. Quando ainda nos antigos tempos da primeira edição, a White Wolf lançou um livro, Ways of the Wolf. Foi depois reproduzido no Werewolf Chronicles no segundo volume, que era... Não vou chamar de um guia, mas enfim, um suplemento que abordava os lupinos. Depois desse suplemento, a gente não teve mais nada semelhante a isso, a não ser, assim como a gente teve no livro de tribo da revisada dos Andares do Asfalto, falando um pouco sobre os hominídeos, a gente teve também algumas boas sessões do livro dos Garras Vermelhas, obviamente, falando agora dos lupinos. Essa dedicação que a White Wolf teve em fazer um livro, não é um livro grande, é um livro que vai ter aí suas 76 páginas, alguma coisa assim. Essa dedicação da White Wolf em fazer um material específico para os lupinos, vocês acham que os lupinos são mais difíceis de serem interpretados do que as outras duas raças? Porra, com certeza. Concordo. Cara, simplesmente porque é difícil demais você saber como é que um lobo reage às coisas. Nosso conhecimento é de National Geographic e olhe lá, né? É muito difícil. Então eu acho importante que tenha esse suplemento. Talvez você tenha que lembrar que o suplemento ele é da primeira edição, cara. Então, tipo... Não, ele é que bem eu ia falar. Talvez ele seja uma bosta, então... Não chega a ser uma bosta, mas porra, passou, né? A gente tá falando de 1900 e alguma coisa. 1990 que esse suplemento traz. Até mesmo os estudos sobre comportamento animal da época são muito diferentes dos estudos de hoje. Eu sabia que eu deveria ter convidado um biólogo para falar nesse cast. Mas segue aí, Dentinho. Já que você é biólogo, você segue. Pois eu sou um biólogo, mas eu não estudei muito sobre lobos, né? Uma das coisas que eu me arrependo de ter feito, mas enfim. Você começou a jogar RPG, você já estava na frente do curso. RPG assim, lobisomem, né, no caso. Foi quase isso. Mas enfim, poxa, existem diversos estudos sobre comportamento animal, dos mais variados tipos.
E, poxa, imagina você fazer uma compilação de tudo isso e tentar colocar num livro para jogadores de RPG. Falou como se os jogadores fossem burros todos, né? Não tô falando isso, claro, mas... Por outro lado, não que os jogadores sejam burros, mas você vai pegar, sei lá, vários estudos sobre comportamento animal, o cara vai folhear o livro e vai falar assim, onde estão os novos poderes? Então, assim, muitos fazem isso, né? Mas continua. E, poxa, cara, é muito complexo. As interações dos lobos são muito complexas, saca? E a gente não consegue entender tudo o que um lobo, como que ele vai reagir diante de determinada situação. Isso a gente falando no habitat natural dele. Aí você pega um lobo e coloca ele numa situação completamente diferente, que é a do lobisomem apocalipse, né? E fala assim, não, ele vai agir desse jeito. Eu acho que isso é muita prepotência nossa em querer, tipo, determinar como um lobo vai agir numa situação que nem a gente sabe como a gente reagiria. Mas, claro, tem aqueles comportamentos básicos, né, que o lobo vai seguir, que já estão bem descritos e tal, e que, claro, servem como uma boa ferramenta para ajudar numa interpretação. Mas, ainda assim, é complicado. Vocês já jogaram com personagens lupinos? Eu já. Já, sim. Já também, tá. O que foi mais difícil? Vocês dois falaram dessa dificuldade de interpretação. O que foi mais difícil no personagem lupino? Cara, eu achei a coisa mais difícil a linguagem. Porque você não pode, quando você assume a voz do personagem, você não pode se comunicar da mesma forma. Então, algumas coisas você vai utilizar, digamos assim, a palavra que você usaria normalmente, mas outras você não pode, sabe? Você tem que estar sempre atento para esse tipo de coisa. Um lobo não sabe o que é um prédio, mas ele sabe o que é uma pedra grande. Você tá entendendo? Uhum. Esse tipo de detalhe, ele dá cor ao jogo e ele não pode ser negligenciado. A forma de se expressar é muito difícil mesmo. E como que os seus narradores, vocês ficaram satisfeitos da maneira como os narradores, vamos dizer, entregavam o cenário para vocês? Porque, bem, toda referência, eu tô folheando o livro aqui agora, de um lado e pro outro, a todo momento eles mencionam sobre como os sentidos dos lobos são diferentes dos nossos, né? Como que nós nos baseamos bastante na visão e eles vão então se basear no olfato, principalmente. Biólogo, tô certo? Sim. Então, beleza. Só pra checar. Então, quando vocês jogaram, né, vocês tiveram essa experiência, vocês gostaram da maneira como o narrador entrega esse cenário? Então, em partes. Porque nós, seres humanos, somos criaturas visuais. Então, a primeira coisa, quando a gente vai descrever algo instintivamente, é chamar o elemento visual. Uhum. Entendeu? É um grande desafio pro narrador entregar isso de uma forma assim, olha só, você tá sentindo o cheiro disso, disso e disso, o seu instinto te fala isso. Aí depois que o cara vai, o lobo vai olhar e vai assimilar aquilo, entendeu? Aquilo eu acho que isso é um pouco difícil pro narrador também. Eu não posso reclamar não, porque você que narrou pra mim quando eu tava jogando com o Lupino, então assim... Você pode reclamar, mas qualquer coisa eu edito. Não, eu tenho um elogio, mas fica sossegado aí, viu? Uma das coisas que eu lembro, que a gente jogou pela internet, e uma das coisas que eu lembro que me marcou foi que logo que a gente estava jogando, antes da primeira mudança, a gente sofreu a primeira mudança durante o jogo. Uma das coisas que você disse, colocou no jogo, que eu achei interessante, foi que a primeira impressão que o meu personagem, que era o Lupino, teve ao passar para outra forma, era que ele sentia como se os ouvidos e o nariz estivessem tapados de cera. Porque ele passar para assim, ele estava todo atordoado pela quantidade de luz que ele recebia nos olhos. Então, assim, você teve essa preocupação, né, de transpor as diferenças entre os sentidos de Lupino para hominídeo. Mas isso também é um problema. Porque imagina, eu estou jogando com Lupino e todo o resto da mesa está jogando com hominídeo. Não dá para o narrador ficar parando toda hora para fazer uma descrição diferente para o Lupino e para os hominídeos, né?
Então, em algum momento, tem que encontrar um meio termo na descrição, e isso é muito difícil. Uhum. Era a minha colocação que viria, era se o personagem Lupino, se talvez pela maneira como o cenário de lobisomem foi criado, tal, tudo, se ele não é um pouco muito estrela, sabe? Porque ele é tão, porra, como é que eu vou colocar isso? Ele é tão mais puro, ele é tão mais próximo do dever dele que o hominídeo, que às vezes eu acho que a White Wolf, da forma como a White Wolf foi escrevendo, ela deixa isso tão mais próximo que ela vai puxando um pouco de sardinha a mais pro Lupino. Então é aquela coisa assim, olha, pro seu personagem, pro seu jogador Lupino, você tem que ir descrevendo isso, isso e isso. Pro seu jogador hominídeo, foda-se. Você sabe como é que é, entende? Então que às vezes se você tiver um jogador de Lupino e os outros das outras raças, e você ficar então daquele jeito, porra, parece que, não, pera aí, a gente chegou num ambiente novo, vamos esperar todo mundo 15 minutos, porque o narrador vai ficar falando só pro Lupino todos os tiros que ele sente, e depois de 15 minutos ele vai falar pra gente o que é que a gente tá enxergando. Então às vezes pode ficar um negócio meio maçante assim nesse sentido. Tem que achar um equilíbrio, é realmente muito complicado. A própria questão da linguagem corporal também, de outros personagens, que os personagens estejam lidando com eles. Aí às vezes o Lupino percebe uma coisa de uma forma diferente, e aí pelo fato da descrição do narrador ser, olha só, você percebeu algo diferente dos outros, saca? Isso fica mais... É difícil você lidar com isso na mesa também. Realmente é complicado. Os Lupinos, né, eles são a minoria, obviamente, na nação Garou. Um dado interessante, folheando o livro da primeira edição, que tem as coisas que só a primeira edição dos livros vão ter. Olha só o que eu encontrei. Que atualmente, isso a gente está falando de 1992, 93, apenas 13% dos Garou são Lupinos. 13%, sabe-se lá o que isso representa, mas é 13%. A primeira edição coloca aí pra você. Então, coloca aí pra você esse dado. Tá joia. Nos jogos de vocês, os narradores respeitam esse tipo de proporção? Não dos 13% cravado, claro. Mas é notório o número reduzido dos Lupinos? Sim. Sim. Não, sim. Existe essa preocupação, mas na verdade não é nenhuma preocupação, eu acho, né? É uma vantagem, porque, pô, narrar e jogar com o Lupino é tão difícil, então é até bom que tenha menos, né? Fica o jogo mais dinâmico. Mas assim, eu acho que como jogador, quem não tá jogando com o Lupino tá perdendo, porque é interessante. Obviamente, falar dos Lupinos vai conduzir a uma conversa muito próxima aos Garras Vermelhas. Não é a ideia aqui. Os Garras Vermelhas vão ter, assim como as outras tribos, cada um vai ter o seu cast só para as tribos. Então, excetuando os Garras Vermelhas, que é óbvio, qual outra tribo vocês enxergam assim de maneira tão próxima dos Lupinos? Desculpa. O Wendigo, talvez? Não sei. Por que o Wendigo? Porque o grande lance dos Wendigo é ter tido as terras tomadas, não é? Sim. Também é o grande lance dos Lupinos, de terem perdido o seu espaço na natureza para os humanos. Então acho que o drama ele é próximo. Entendi, tem essa similaridade aí Isso. da perda de território. Tá. Dentinho? Eu acho que vem uma questão espiritual, assim, que eu vejo as Fúrias Negras também próximas dos Lupinos. Por quê? Da Wild, né? Da Wild. E eu acho que os Lupinos também estão mais próximos da Wild, assim como as Fúrias Negras. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Uai, pode, porra. A gente tá conversando, tipo, no boteco. Você tá levantando a mão. Só porque eu sou professor, você vai levantar a mão pra perguntar? Não, mas então, vamos imaginar um cenário. Você tá jogando com um Lupino. Num cenário, numa cena de batalha, de conflito, etc. Eu imagino que a maioria dos jogadores que estão jogando com o Lupino, a primeira decisão deles é pra frente, selvageria, lobo é assim, certo? Uhum. Mas não, às vezes... Não, sim, eu também discordo. É isso que eu tô querendo falar. É que muitas vezes eu acho que os jogadores eles deixam de lado uma parte do comportamento que a gente imagina para um lobo, porque eles pensam que selvageria é sinônimo de agressividade.
E isso é uma das coisas que eu achei mais interessante ao ler o livro dos Garras Vermelhas. Eu sei que você não quer falar das tribos, mas enfim. Não, é porque o que eu não quero. Foi quando eu li mais sobre o Lupino. Mas é que foi o maior fonte de leitura sobre o Lupino que eu tive foi o livro dos Garras Vermelhas. E lá eles deixam bem claro que existe uma diferença entre o seu personagem ser o alfa, ou o guerreiro de uma seita. Como é que é o nome mesmo do defensor da seita? Do Vigia? O Vigia. Existe uma diferença entre você ter esse papel e você ser só um lobo. Porque os lobos, eles não têm esse impulso. Enfim, eu não sou biólogo, mas eu imagino que os lobos não tenham esse impulso de agressividade imediato. Né? Se o momento não for favorável, eles fugiriam ou retornariam a matilha para ter mais força. E isso é uma coisa que eu acho que é uma grande confusão no jogo. É o correr ou fugir. Como? Desculpa, é o bater ou correr. É isso. O correr ou fugir. Correr ou fugir foi embora. É o bater ou correr, cara. Que todos os animais têm isso, têm esse instinto, sacou? E outra coisa que você levantou aí, que é, né, vamos lá, partir todo mundo pra cima, não sei o quê. Poxa, vocês já viram matilhas de lobo caçando? Pois é, isso é uma outra coisa que eu ia falar. Só no National Geographic. Eu nunca vi. Só no National Geographic, mas porra, não é uma atitude burra de todos os lobos correndo. Eles não se lançam desesperadamente contra a presa deles. Eles têm toda uma combinação, todos eles sabem o que devem fazer e tudo. É exatamente o que os livros de lobisomem vêm tentando fazer quando eles falam quando eles dizem que os Garou caçam em matilha. O caçar em matilha não é todo mundo bater ao mesmo tempo, né? É aquele cara que vai atrair a presa para um determinado lugar, é o cara que vai fazer com que a presa não vira para direita e sim para esquerda. Enfim, ele vai conduzindo ela para um território, para um lugar onde vai ser mais favorável para que a matilha então casse o cara, né? É o que eu entendo, pelo menos, né? O lobo ele caça se mostrando, né? Eu entendo isso, eu não sei porquê, mas eu já vi alguma coisa do tipo. Falando que o lobo caça se mostrando pra presa, tipo, olha, eu tô aqui, corra pro outro lado. Aí na hora que ela corre tem um outro maluco lá. Ele não espreita tanto, igual a gente vê, sei lá, leão e tigre. E isso é verdade? Tem algum fundamento nisso? Cara, eu vou te confessar que eu não sei. Puta que pariu. Não, é isso pariu. mesmo. Eu tô batendo o martelo aqui que o Choco está certo. Mas faz muito sentido isso aí, faz sentido mesmo. Foi algo que eu já via a esse respeito, falando sobre as caçadas, né, de lobos. Tá. Além da parte dos sentidos, né, como a gente disse que isso vai mudar, para maiores referências, os nossos ouvintes eles podem fazer o download do livro dos Garras Vermelhas, que foi a gente que fez. Enfim, procura lá, acho que está no 3º capítulo. É uma leitura de veras interessante. Mas além disso, além dessa parte dos sentidos, tem toda a parte do pensamento, né? Enfim, imagina o tanto que isso vai ser. Já é difícil para um lobo, depois que ele conta lá seus alguns verões de idade, ele passa a ter, sei lá, ao invés de 2, 3, ele passa a ter 14 anos. Entende? E isso é um conceito que para ele não existia antes. Vocês já viram alguém abordar alguma coisa desse tipo? De como a mente do cara funciona? Esse mindset que o Lupino vai ter, que é agora que ele, depois da transformação, é completamente diferente do que ele tinha antes? Quanto ao envelhecimento? Não só quanto ao envelhecimento, mas tudo. Porque o cara, ao se transformar pela primeira vez, por mais que ele seja um Lupino, a cabeça dele vai se encher de conceitos que ele não tinha antes. Pô, bem difícil, né, cara? Eu acho que do ponto de vista do narrador, é muito mais fácil você apresentar a sociedade dos lobos, embora a gente não saiba porra nenhuma sobre ela, mas é mais fácil, mais simples do que você introduzir toda a sociedade humana pro um personagem que é Lupino. Na verdade, isso é até desnecessário, né?
Por quê? Você fala assim, acabou, você viu... Você teve sua primeira mudança, acabou. Agora você conhece também o outro lado. Ah, tá, entendi. Você sabe como é que os desnecessário interagem, no sentido de explicar isso. É. Tá, entendi. Eu achei que era no sentido de, sei lá, descrever alguma coisa. Que é um choque tanto pro personagem, cara. Aham. É muito complicado de você transportar isso pra mesa de jogo. Aham. Imagina que de repente você consegue. Você percebe que, sei lá, pessoas mentem. Um lupino nunca ia imaginar uma coisa disso. Uma coisa parecida com isso. Caraca, você acabou de explodir minha mente aqui, Schultz. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Imagina que você tá jogando com um lupino em que em algum momento, durante o jogo, ele encontra alguém, sei lá, por usar um exemplo assim, qualquer tirando do sovaco, um Hagabashi Senhor das Sombras, e que ele descobre que pessoas mentem. Nem tudo que falaram pra ele é verdade. O ser humano, o Garou, né, de outra raça e tal, tudo, ele tem essa habilidade, ele consegue quebrar essa barreira, né? O cara, ele consegue, você começa a fazer algumas abstrações que antes não eram possíveis pra você. Uhum. A partir de agora, todo lupino que eu fizer, ele vai ter o dom Verdade Gaia. Sim, mas daí ele entendeu o que o cara... Ele entende que o que o cara diz não é verdade, mas até aí ele compreender que o cara pode falar algo que não seja uma verdade, talvez ele tenha o dom e não use com todo mundo, hein? Mas por outro lado, existe uma contrapartida para os hominídeos, né? Porque se você parar para pensar, os hominídeos, eles não respeitam hierarquia como os lobisomens, pelo menos não na mesma estrutura de hierarquia. Aham. Exatamente. Então, simplesmente o cara ser um alfa para um hominídeo é um conceito muito mais abstrato do que para um lobo. O lobo não tem nada de abstrato, né? O alfa é o cara que ele vai seguir, né? E acabou. Agora, pro hominídeo, isso daí pode suscitar mais problemas. Uhum. Né? Não só isso. Novamente, no livro do Garra Vermelha, fala a respeito disso, da escolha do alfa. Que é uma coisa que o alfa se prova para os hominídeos dentro de uma matilha, né? Os lupinos dentro da matilha, eles observam os membros da matilha e eles sabem quem é o alfa. Eles não precisam de prova alguma. Não, aquele cara, aquele lobo ali, ele é claramente, fisicamente, visualmente, ele é um lobo mais capaz do que eu. Entendi. Mas como é que isso fica em jogo? Vamos supor que nós três vamos jogar com lupinos. E nenhum de nós três tem raça pura, porque raça pura... Era o que eu ia falar, era o que eu ia falar, de uma maneira bem estúpida, raça pura. Tirando isso, eu ia colocar alguma coisa do lobo que fosse, sei lá, o melhor caçador. Uhum. Ou talvez o mais forte? O melhor caçador, ele não quer dizer que ele é o mais forte. O que traz mais benefícios pra matilha. O que traz mais benefícios pra matilha, exatamente. Pois é, olha que interessante. Trazer mais benefícios pra matilha não é necessariamente o cara ser mais forte ou o melhor caçador no sentido clássico da palavra, né? Não, é o cara que ele vai cuidar da matilha. Isso. Vai guiar a matilha na direção Isso, certa. É o que eu quero dizer quando eu digo o melhor caçador. Não é o cara que vai mais prover comida. Não é isso. Uhum. Mas é o cara que ele vai conseguir cuidar. É o cara que vai ser o pai, porque uma matilha para um lupino é isso. É uma família. Então, quem é que vai ser o pai da família? Ele vai dar mais condições para o sucesso da matilha. Existe alguma coisa, eu fiquei com essa dúvida aqui, existe alguma coisa nos livros de lobisomem sobre lideranças que se alternam? Sim, mas é algo muito incomum. Numa espécie de uma liderança democrática ou qualquer coisa do tipo, é incomum. Porém... Eu não estava nem pensando em algo democrático, porque, como o Dentinho falou, o alfa vai ser aquele cara que ele traz mais benefícios para a matilha, não é? Então, é isso que eu quero dizer. Tem o alfa clássico, vamos dizer assim, eu trago maior benefício. Beleza. Só que na hora que a gente tá na Umbra, eu não sei muito bem. Então eu vou colocar o Teurge para poder fazer isso. E agora, em combate, o Aron, ele é o líder. Na Umbra, o Teurge é o líder. Mas eu sou o líder... clássico. Mas aí tá, ele determinou, olha só, na Umbra nós vamos seguir esse cara. Exatamente. Porque ele sabe, ele tá provendo o melhor pra matilha. Uhum. Então, assim, nesse aspecto aqui, esse cara é melhor. Exatamente. Mas eu tô falando que nós vamos seguir ele. Pô, mas o lance dos lupinos não é que eles, digamos assim, batem o olho e sabem quem é o cara mais apropriado pra determinada tarefa?
Sim, eles têm esse entendimento, esse lance desse, sei lá, vamos dizer, desse instinto primitivo, dessa ligação de matilha, de saber o que o outro consegue, de saber do que o outro consegue fazer, saber o que o outro é capaz de fazer, né? Aquela coisa assim, aí ele vai. Pois é, então, usando o seu exemplo da Umbra, será que ao passar para a Umbra, o Alpha clássico, ele realmente tem que falar assim, não, agora quem assume liderança é o Teurge? Ou será que os membros da matilha saberiam isso instintivamente? Ah, interessante. É uma boa pergunta. A gente tá falando de uma matilha só de lupinos. Sim. Uma matilha só de lupinos. Eu imagino que essa matilha tem instinto primitivo alto, no geral. Se eu estivesse narrando, a matilha entenderia que um outro lobo é mais capaz. Eu faria isso. A gente tá falando sem raça pura, sem nada, sem isso, né? Tipo assim, olha, você bate o olho naquele cara tem, sei lá, 3 bolinhas. Aquele cara só tem uma bolinha em tal habilidade. Uma brincadeira, mas ia ser uma coisa mais ou menos assim. Mas assim, aí no livro não tem nenhuma regra que determine isso, mas o narrador ele pode inventar um teste do tipo instinto primitivo mais percepção, instinto primitivo mais, sei lá, raciocínio, qualquer porra assim, e determinar que os jogadores, alguns conseguem, outros não, perceber essa diferença de habilidades, né? E aí, o que talvez fique interessante, que você consegue combinar o lance dessas abstrações que os lupinos passam a fazer, talvez para alguns deles seja necessário que o novo Alpha, então, se prove mais capaz. O que seria não uma abstração, mas seria algo muito bem dos hominídeos, né? Um hominídeo gostaria que alguém se provasse. Não, eu quero que você se prove capaz. Eu não vou sair te seguindo. E talvez os lupinos, então, passassem a fazer esse tipo de coisa. Ainda sobre os lupinos, como que vocês enxergam a umbra do lupino? Porque, assim, a gente estava falando a respeito de conceito. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas da forma como eu enxergo, o lupino, quando ele entra pela umbra pela primeira vez, em especial se foi algo, sei lá, sem querer, alguma coisa assim do tipo, aquilo que ele tá vendo, pra ele não é um espírito, não. Ele não consegue quantificar aquilo dentro do nome espírito. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, pra mim, aquele espírito do cervo que ele vê, é o cervo. É um cervo, né, no caso. Talvez um cervo mais forte, mais saudável. E comande respeito, né? Exatamente. Enfim, então quando o lupino passa pelas primeiras vezes, no caso, pra Umbra, como que vocês enxergam esse mundo espiritual dos lupinos? Olha, se eu fosse narrar pros lupinos na Umbra, eu faria como você disse. Eu descreveria os espíritos não como espíritos, mas como, enfim, aquilo que eles representam, né? E para fazer a diferenciação entre um cervo e um cervo, o cervo espírito e um cervo padrão, eu colocaria algum elemento estranho, algo que os jogadores sabem que não faz parte. Causar esse estranhamento sem dizer exatamente o que é. Isso, inclusive, é uma técnica de escrita, né? Você tira a familiaridade daquele elemento pro jogador, e aí ele sabe, pô, isso aqui não é só um cervo. Eu nunca vi um cervo azul, ou sei lá, com 4 galhadas. Qualquer coisa assim. Algum outro elemento sensorial também, né? Sim. Ou o espírito do cervo, em vez de ter o cheiro padrão que um cervo teria, ele tem outros aromas, né? Qualquer coisa assim. E eu também, eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, e eu acho que para um personagem lupino, essa questão do mundo espiritual, ela vem de forma mais natural, né? Como você mesmo falou, ele não sabe que aquilo ali é uma representação espiritual, mas ele está mais próximo daquilo, entendeu? É a gnose mais alta dele, né? Representando isso. Eu acho que ele fica mais à vontade do que um hominídeo que vai para a Umbra pela primeira vez. Eu vejo dessa forma. Eu acho, inclusive, que o certo seria, se você estiver narrando para uma matilha de lupinos, que você mostre que em regiões urbanas, onde a gnose é fraca, onde a película é mais forte, você mostre que aqueles elementos que você escolheu para representar o lado espiritual, eles não existem ali, ou que eles são suprimidos. Vou dar um exemplo. Se para uma matilha de lupinos
todas as árvores falam, todas as árvores têm voz, ao entrar na cidade eles ficariam surpresos que elas agora são silenciosas. Qualquer coisa assim. Entendi. Né? O caminho é o inverso. Vocês mencionaram a respeito das cidades. Muitos dos jogos de Lobisomem Apocalipse, eles acontecem em ambientes urbanos. E aí, como é que vocês exploram os lupinos? Eles estão dentro do zoológico? Eles nasceram, sei lá, em canis? Porque não dá pra ficar falando que os caras são uns cachorro grande que anda pela cidade, né? Tem uma hora que isso enche o saco já. É complicado você inserir um personagem lupino numa crônica 90% urbana. Isso tem que vir também um pouco do jogador, eu acho, entendeu? Ele tem que te dar algum motivo pra ele estar lá, por que ele existe ali, entendeu? Acho que se ele ficar só jogando tudo isso nas costas do narrador, não é tão legal, não. Eu acho sim, se você vai narrar um jogo na cidade e algum jogador fez um personagem lupino, você tem que virar e falar assim, isso daí não pode. Mas a não ser que essa seja a temática do jogo, né? Eu lembro que, eu acho que no livro de Garra Vermelha, de segunda edição, numa daquelas fichas prontas, eu não tenho certeza se é o Garra Vermelha não, mas deve ser. Numa daquelas fichas prontas tem um lupino que ele nasceu e viveu em cativeiro. E isso daí é um bom tema de jogo. Mas se você não for ficar girando o seu jogo em torno dessa temática, é melhor você não ter um lupino na cidade. A gente começou. Eu perguntei a respeito da tribo e vou perguntar novamente agora, mas qual a tribo? Todo mundo vai falando da Ilha do Asfalto, então eu já vou cortá-la. Mas qual a tribo mais inóspita aos lupinos pra vocês? Qual a tribo que é mais difícil de você encaixar um lupino dentro daqui? Eu vou dizer Roedor de Osso. A dificuldade ela é semelhante à dos Andarilhos do Asfalto, mas tem mais coisa, eu acho. Muito do ser Roedor de Osso é manha, você tá inserido naquela sociedade marginal, você tem seus próprios códigos, suas próprias formas de agir, sua própria hierarquia. Imagina isso para um lobo. Como é que um lobo consegue coordenar a hierarquia de uma matilha que tem alfa, tem o beta, tem o ômega, e ao mesmo tempo ele tá no meio de uma gangue, ou no meio de um esqueleto de sociedade não tradicional? Acho isso muito difícil. É uma coisa com muita nuance, né? É uma tribo cheia de nuances e sutilezas, que é difícil para um lupino compreender. E outra, os roedores eles são a tribo mais numerosa. Os lupinos eles são a minoria da minoria. Então, é muito complicado você coordenar um lobisomem que ao mesmo tempo ele tá cheio de... Ele tá sempre acompanhado de semelhantes, mas ao mesmo tempo sozinho, sabe? É muito complicado isso. Eu também vou com os roedores de ossos, cara. Por isso mesmo. É complicado. Acho que é muito complicado o lupino entender todo o contexto que eles estão inseridos. Principalmente os roedores de ossos. Eu digo ainda Senhores das Sombras e Presos de Prata. Também acho difícil ser lupino dessas tribos, porque boa parte dessas tribos é politicagem, é intriga, é status social. Então são muitas camadas para você percorrer, sendo que você tem que levar em consideração que um lupino ele não vai assimilar da mesma forma, né? Eu concordo. O lupino teria uma dificuldade natural de se enxergar dentro de toda a esfera política, né, dos Senhores das Sombras ou dos Presos de Prata. Eu concordo com você. Mas, falando em especial dos Senhores das Sombras, eles sabem como lidar com seus lupinos. Eles deixam seus lupinos fazerem o que eles acham que devem fazer, entende? Então eles mostram uma faceta da tribo, a faceta mais visceral da tribo, né, essa parte mais violenta da tribo, que se você acha que o Senhor da Sombra ele é só um político que ele tá lá tentando derrubar, cara, você tá bem enganado, né? Vamos dar uma aprofundada nisso daí. Mas então eu acho que ele deixa essa faceta da tribo mais à mostra para os lupinos, onde eles vão enveredar mais para esse lado, entende? Então eu não acho que é um problema tão grande. Pelo conceito do lobo, né, que é o animal que vai viver em matilha e tudo, eu enxergo um pouco os peregrinos silenciosos, cara. Pelo fato deles serem solitários, Chocos? Pelo fato deles serem solitários, deles não terem suas raízes em algum lugar, os lobos vão fazer algum tipo de
pra você estar me perguntando desse jeito, você vai falar que eles fazem algum tipo de migração ou qualquer coisa cara, do não, tipo. Essa falta de ligação que os peregrinos silenciosos têm com o território, né? Por terem perdido seu território ancestral e de estarem sempre buscando novos territórios e irem solitariamente indo de um lado para o outro, isso me desconecta um pouco com a visão do lobo, que é uma visão romântica. Como eu sou um jogador de lobisomem, eu sou maluco pelo cenário, então eu tenho essa visão romântica de um lobo, né? Eu acho que um lobo é realmente muito bacana. Deve ser ótimo ser um lobo. Até a hora que você tiver que cagar no mato, seu filho da puta. Então, esse aspecto do lobo solitário não me agrada muito dentro do jogo de lobisomem. É um jogo de matilha, não um jogo de um único herói. Depois dos hominídeos e dos lupinos, vamos falar daqueles que não nasceram dos parentes, os impuros. A gente começa então pelo mandamento então da litania, cada um vai falar de um jeito: não cruzarás com outro Garou, e ainda assim a nação Garou é repleta de impuros. Começando sobre os impuros, o mandamento de Luna dos lobisomens faz com que eles tenham uma deformidade, e eu vou começar falando sobre isso. O primeiro ponto, a deformidade de um impuro, ela não é só física, né? Ela está presente, então, também no espírito do Garou. Os lobisomens, eles sentem essa deformidade presente no espírito dele. E, é claro, a deformidade do seu impuro, para você que está jogando de impuro, ela é uma deformidade. Não tente comprar um defeito que não vai funcionar como um defeito. Isso não existe, né? Ele é um defeito e isso tem que estar presente. Vamos falar então sobre as deformidades. Quais foram os impuros com que vocês jogaram ou que vocês narraram? E quais foram as suas deformidades? Vocês lembram de algum marcante? Eu fiz um impuro que tinha 2 deformidades. 2? Não satisfeito? Ele era manco e esquizofrênico. Puta que pariu. Ele era um preso de prata pra aumentar o defeito dele. Não. Ele era um peregrino silencioso em Wild West. Eu brincava que ele ia ser o manco mais rápido do Oeste. Porra, eu quero jogar com Dentinho. Eu gosto de fazer personagem esquisito que nem eu. Mas é porque, poxa, pelo background que eu tinha feito desse personagem, ficou muito legal, saca? Ele era um cara que já era assombrado por fantasmas, né, como os peregrinos são, e esses fantasmas ficavam importunando ele, e ele acabou achando que aquilo era tudo voz da cabeça dele, e acabou transformando isso mesmo em vozes na cabeça. Então o cara era muito perturbado, saca? E não obstante, ele era manco. O impuro que mais eu me lembro não é um que eu fiz, e sim o que o meu irmão fez. Naquela aventura do Alasca, que ele jogou com eu não lembro da tribo, mas era um impuro que a deformidade dele era ser pequeno. Um garra vermelha. Um garra vermelha, né? A deformidade é que ele era pequeno. E eu achei legal que durante o jogo não ficou só nas dimensões o problema dele. Não era só o fato dele ser pequeno. Mas isso era uma estigma social dentro da matilha. Você tá lembrado? Eu me lembro. Eu achei isso bem interessante. Não ficou só na questão física. No ano 2000, a White Wolf lançou o Guardians of the Cairn. A gente, inclusive, tem esse trabalho pelo Nação Garou. E no último capítulo, o capítulo de número 4, é um capítulo destinado única e exclusivamente aos impuros, né? Então a gente vai basear um pouco nesse material que a White Wolf forneceu. No começo, vocês começaram a falar sobre, em especial, o Dentinho, dos impuros serem overpower. Porra, o cara já começa com a deformidade. Como que isso funciona? Cara, ele é overpower em outro sentido, saca? Não digo questão, olha só, o cara já tem a deformidade dele, mas, poxa, os caras têm muitas coisas muito interessantes neles, saca? O cara é capaz de criar fogo. Eles têm umas coisas muito legais. 3 pontos de gnose também? Pois é, né? Além do fato deles poderem ter todos os conhecimentos, todas as perícias e tudo. Mas você acha que deveria ter algum tipo de limitação, então? Não. Pô, eu acho que os dons de impuro, eles
Pô, eles são os melhores, um dos melhores, porque eles são variados, né? Geralmente os dons, eles têm um pouco a dizer sobre aquilo que você escolheu. Se você vai ser um filho de Gaia, por exemplo, seus dons eles vão valorizar os poderes de diminuir a raiva dos outros, ou de ser um bom defensor, ou de encontrar a verdade, esse tipo de coisa. Já com o impuro não é bem assim. Os dons eles são muito variados, então você consegue criar vários tipos de personagem do ponto de vista de poder, né? Sendo impuro. Isso é muito vantajoso, mas tem as desvantagens que são interpretativas, né? Eu acho ainda nesse aspecto, eu acho só que os impuros, o que torna eles tão mais overpower é o fato deles estarem desde sempre inseridos na sociedade dos lobisomens. Então nada daquilo para eles é novidade, entende? Eles têm uma facilidade maior, né, em assimilar tudo aquilo, e o conhecimento deles já logo de início já é maior que um hominídeo ou um lupino. E aí eu acho que você tem essa facilidade no aspecto dos augúrios. Eu acho que isso vai encaixar bastante com os impuros. Porque assim, o Galiard dos impuros, ele tá acostumado a escutar as histórias dos Garou. Um impuro Philodox, no caso, ele vai conhecer a sociedade, né, as regras da sociedade. O Teurge vai estar inserido nesse aspecto místico / esotérico da sociedade, enquanto, por exemplo, um Teurge ou um Philodox lupino teria uma dificuldade natural nesse aspecto, né? Mas por outro lado, aí você tem como você se relaciona com as outras sociedades, né? A sociedade, então, de lobos ou a sociedade humana. E como é que fica esse aspecto para vocês? Primeiro eu vou falar sobre a relação dos impuros com os Garou mesmo, tá? Porque você falou, Chocos, que eles vão ter acesso aos conhecimentos, à cultura desde quando nasceram, e isso é um fato. Mas é um paradoxo, porque embora eles tenham contato desde o início, esse contato ele vai ser, em larga medida, obstruído justamente por causa do estigma que tem o impuro, né? O preso de prata impuro, ele pode ter acesso a todas as profecias, a toda a história, toda a linhagem da tribo dele, desde que nasceu. No entanto, eu acho que esse impuro ele ia ter muito mais dificuldade para poder lidar com essas informações, você tá entendendo? Uhum. Porque ele é um mulo, né? Um deformado, um pecado. Então, assim, é difícil lidar com isso, eu penso. Que você tem acesso às informações, você sabe das histórias, você sabe das coisas, mas você não pode se sentir tão livre com essas informações quanto um hominídeo ou um lupino. Agora, quanto à relação do impuro com a sociedade humana ou sociedade dos lobos, eu acho que é mais ou menos a mesma ideia, sabe? O hominídeo ele tem que ser inserido nas outras duas sociedades, o lupino tem que ser inserido nas outras duas sociedades, a mesma coisa com o impuro. Eu acho que o impuro, como ele é criado numa seita, né? Ele tem contato já com hominídeos, com lupinos, e para ele essa transição é menor. Mas eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu sempre tive dúvidas. Os hominídeos, eles têm a primeira mudança na puberdade, que é mais ou menos lá 13, 14 anos e tal. Os lupinos é um pouco mais cedo na puberdade deles, que é 2, 3 anos. É por aí. É isso mesmo? E os impuros? Que eles nascem na forma crinos, e aí eles podem, depois, com tantos anos, eles podem passar para as outras formas. Alguns eles podem assumir na infância logo cedo, por volta de 4 ou 5 anos, e outros permanecem de 9 a 10 anos. Então é algo assim. Isso aí vai estar no guia do jogador dos Garou. Então eles ficam aí há bons anos restritos às dimensões da seita da qual eles participam, né? E ainda só já que a gente está falando disso, as fêmeas que vão dar à luz a um lupino, elas dão a luz na forma crinos, né? Por a questão mais de necessidade do que qualquer outra coisa. Que vão dar à luz a um impuro. Você disse lupino. Foi mal, confundi. E elas têm 8 tetinhas ou... Curiosamente, as glândulas mamárias, nós temos um biólogo aí pra me corrigir, mas as glândulas mamárias de uma fêmea, elas são baseadas na quantidade de prole que elas podem dar. Então, como um impuro, ou nasce um impuro, ou não
sei lá, né, se o cara der muito azar, ela vai ser mãe de 2 impuros, então vão ser sempre duas tetas. Aproveitando o gancho, dar à luz e tal, o Guia do Jogador e também agora a edição de 20 anos de Lobisomem, ele traz como defeito o defeito social de ser pai de um impuro, pai ou mãe, né? Uhum. Algum de vocês já jogou com alguma ou narrou alguma coisa parecida com isso? Eu já mestrei pra uma personagem que era mãe de uma impura. E ela já começou o jogo tendo dado à luz a esse impuro? Não. Já. Tá, e como que era a relação da Matilha com a mãe, que era então uma chararca? Então, acabou que não durou muito esse personagem. Ela abandonou a Matilha. Mas por causa disso? Não, acho que ela não concordava muito com os modos da Matilha e do Alpha e ela abandonou a Matilha. A jogadora criou outro personagem. Ah, tá. Pra vocês, o quanto que os impuros são realmente aceitos? O impuro pode alcançar uma posição de poder dentro da sociedade Garou? Ué, sim. Poder pode, mas é muito complicado. É quase impossível. Por quê? Porque, como você mesmo disse no início do cast, né, que a sociedade Garou é uma sociedade extremamente conservadora, né, muito presa às suas próprias regras. E tá lá na litania que não acasalará com outro Garou, não sei o que e tal, que o fruto disso é visto como um pecado por Gaia. Então, qualquer coisa que o impuro fizer, sempre vai ter alguém para criticar ele. Pra falar assim, olha, não, esse cara é impuro, gente. Não importa o que ele fez, ele é um impuro, entendeu? E muitas vezes ele é visto fisicamente e espiritualmente como uma pessoa quebrada, né? E as pessoas não respeitam isso. Eu acho que dentro de toda a nação Garou, é muito complicado um impuro ele ser algo de destaque. Mas dentro de círculos menores, é possível sim. Eu imagino que numa assembleia geral de todas as tribos, ele vai falar bem depois de todos os outros, que talvez nem mereçam estar falando antes dele, mas enfim, ele é um impuro. Mas agora, dentro do círculo dele, ele é o cara, então... Bem, depois então que o impurinho, né, o pequeno Crinos de 5 anos, depois que ele nasceu, então a gente vem lá para a primeira mudança, que é o momento, eu acho que tava todo mundo esperando, né? Quando o bebê, quando ele deixa de assumir a sua forma Crinos, ele pode assumir as outras formas. E aí, como é que vocês acham que isso bate na cabeça do impuro? Olha, eu acho que bem mais fácil do que as outras raças, né? Ele já está preparado para aquilo, ele já conhece a sociedade Garou. Quando eu faço impuro, a primeira mudança ela é esperada ansiosamente pelo personagem. Uhum. Ele fica ansioso, né? Não necessariamente assustado com a parada. Exato. Tá. Eles dizem nos dias finais que a quantidade de impuro vem aumentando, né? Aí eu procurei em todos os livros da primeira edição, porque eles falam de 13% dos Garou serem lupinos. Procurei qualquer tipo de dado a respeito dos impuros, mas nada disso eu consegui encontrar. Mas eles falam que a quantidade de impuro aumenta de acordo com que o apocalipse chega. E como é que isso fica na mesa de vocês? Vocês concordam com o fato? Eu acho que isso faz sentido. Eu também. Poxa, os dançarinos da Espiral Negra, eles não têm esse problema com impuros. Os dançarinos da Espiral Negra não tem problema com muitas coisas, né? Com muitas coisas. E os malditos estão aí proliferando também. Então, quanto eu imagino que pros Garou, no final dos tempos, quanto mais ajuda, melhor. Ainda que isso seja contra as regras. É uma medida desesperada deles. Exato. Tempos desesperados pedem medidas desesperadas. Pois é, já diriam alguns Senhores das Sombras, não acha não? Porra, os Senhores das Sombras montaram um campo, né, que chama o Movimento Lazarita, só para abranger todos os impuros. O campo depois ele foi desfeito pelo Konietzko, que ele incorporou, né, tirou essa vamos dizer, essa segregação e incorporou os impuros todos nas fileiras dos Senhores das Sombras. Pois é, então. Mas eu vejo isso como uma última medida deles. Tipo, olha, gente, a gente tá perdendo a guerra aqui. Poxa, é o que a gente tem que fazer, sabe? Tá joia. Na pauta aqui tem a gente começou a abordar os temas, mas para isso ficar bem pontual sobre as perspectivas tribais a respeito dos impuros. Então nós vamos percorrer bem rapidamente, tribo por tribo, falando dos impuros. Vamos começar pela Fúria Negra.
Antes, eu gostaria de lembrar, se você está jogando com uma personagem Fúria Negra impuro e que ele é um homem, você está fazendo isso errado. Mas tudo bem, nós vamos ignorar esse fato, deixa para o podcast sobre Fúria Negra. Fúria Negra e seus impuros. Vai. No geral, elas aceitam bem os impuros. Eu acho, concordo contigo, que se você tá jogando com um personagem masculino semi-impuro, você tá jogando com um personagem masculino impuro, Fúria Negra, você tá jogando errado. Não é sobre isso. Não é sobre isso que é ser Fúria Negra. Exatamente. E isso daí é uma maneira de você preservar seu machismo e ter os poderes das Fúrias Negras. Exatamente. Não é? Então, é só um comentáriozinho que o Pedro falou que, né, elas aceitam os impuros e tudo. Elas aceitam, mas daquele jeito também, né? Tipo, com ressalvas. Elas não vão colocar um impuro também numa posição de poder tão facilmente assim. Tá joia. Roedor de osso e seus impuros. Bom, também é uma tribo que eu vejo como uma tribo receptiva aos impuros. Porque, bom, o ambiente que eles estão, né, a guerra que eles estão travando também, eles estão desesperados, talvez uma das tribos mais desesperadas. E, poxa, pra eles é aquilo. Você pode nos ajudar, é número pra nós, então é isso aí, cara, é nós, mano. Filhos de Gaia. Os Filhos de Gaia, sendo a tribo mais pacifista, mais conciliadora, eles tentam ser os mais receptivos aos impuros, né? Tanto quanto os Roedores de Ossos, mas um pouco mais, porque eles veem o problema que é ser o impuro, então eles tentam justamente acolhê-los. E se eles não fossem dessa forma, eles iriam contra a ideologia da própria tribo, né? Eu não vou falar nada sobre a próxima tribo, vocês dois brigam aí, Fiana. Coitado. Eu acho que ele só tá pior se ele for preso de prata. Fiana é a tribo, uma das tribos mais tradicionalistas, né? Eles que criaram todo o alfabeto, o idioma Garou, né? Então, assim, se eles são o pilar da cultura Garou, não tem como eles tratarem impuro bem. Mas eles estão entre as tribos que mais geram impuros, né? O defeito dos Fiana é a falta de força de vontade, né? Eles são suscetíveis demais às paixões, então eles acabam gerando impuros. Concordo aí com vocês falaram. A tribo é sua, vocês que briguem. Crias de Fenris. Bom, desde que ele se prove, né, como já foi dito. Mas olha... Mas é uma provação difícil. Olha, o lance é deformidade. Se a deformidade torna o Garou fraco, pequeno, eu acho muito difícil dele conseguir se provar. Porque o estigma vai estar lá. Não importa se o cara ele tem só... Se o Garou tem só se ele tem um braço a menos, sabe? Isso daí é ruim pro combate. Então, por mais que ele até agora tenha sobrevivido, ele ainda é um deformado. Andarilhos do asfalto. É complicado, né? Uma tribo essencialmente urbana manter o impuro, né? Principalmente antes da primeira mudança dele. Acho que até a primeira mudança o Garou vai sofrer bastante, saca? Porque, poxa, como é que eles vão manter ele escondido, né? Vão manter ele confinado de alguma forma, e isso pode deixar o cara meio doido, né? Mas eu acho que depois, saca? Acho que depois, se ele se mostrar útil à tribo também, eu acho que eles aceitariam, não teriam nenhum problema, não. Eu não gosto de Andarilho do Asfalto. Tá ótimo. O meu medo com o Impuros Andarilhos do Asfalto é o cara que não tem um braço, como o Pedro falou. Aí o jogador dele resolve que ele tem um braço biônico. Garras Vermelhas. Porra, acho que a posição do Impuro Garra Vermelha, ela vai ser, no geral, de alfa. Perdão, de alfa não, de ômega. Isso, quis dizer ômega. Geralmente porque a deformidade ela é física, né? Então não tem como um deformado ser o melhor caçador, como a gente disse lá no início. Eu acho que realmente o impuro seria o ômega, saca? Mas eu também... eu acho que antes de todo esse apocalipse, de todos esses sinais, eu acho que os Garras Vermelhas, se eles aceitassem o impuro, isso seria uma coisa muito difícil. Mas hoje, né, como eles estão desesperados também, eles estão vendo todo o apocalipse acontecendo diante deles, eles devem estar assim, cara, tipo, o mundo tá ferrado mesmo, mas é um cara que pode lutar ao meu lado. Senhores das Sombras? Não, agora você fala aí, cara. Tá. Eu acho que os Senhores das Sombras, eles nunca... como que eu ponto?
coloco isso? Eles não ignorariam as presas de um lobo, especialmente se o lobo pudesse morder, entende? Então, se o cara ele é capaz, a gente acha uma utilidade. Se ele não é capaz, a gente vai achar uma utilidade, algo que ele consiga fazer. Uhum. E aí é isso que ele vai fazer. A gente encaixa ele em algum lugar, né? Uhum. Peregrinos Silenciosos? Eu acho que o impuro do Peregrinos Silenciosos, dos peregrinos, ele sofre. Não, mas assim, eu não digo que ele sofre tanto nas mãos da tribo, saca? Mas ele sofre muito antes da primeira mudança dele, porque ele também tem que ser escondido, né? De alguma forma ele tem que ficar quieto em algum lugar, ele tem que ficar num lugar. E, poxa, os Peregrinos Silenciosos, eles são nômades, né? Eles vivem de lugar em lugar para escapar dos fantasmas que os perseguem. Aí você imagina um impuro que não consegue sair do lugar, que ele não pode sair daquele lugar. Preso de prata? Coitado também. Coitado, né? Porra, o cara, ele é preso de prata, ele é doido, ele ainda tem uma outra deformidade. Tipo assim, o cara já vem de uma linhagem provavelmente incestuosa. Então, o que eu tô falando, até onde eu vejo, o cara já tem 3 defeitos. Ele é doido, ele tem uma deformidade e ele é preso de prata. Ele tá complicado. Esse daí é a situação mais complicada pro impuro, né? Portador da luz? Bom, eu não faço ideia. Vai aí, Pedro. Karma, eu acho que a deformidade, ser impura, é encarado como karma pros portadores da luz. É algo que ele está pagando por um defeito anterior ao nascimento dele e que ele vai carregar aquele problema até ele morrer e renascer. E aí, quando isso acontecer, talvez ele tenha superado esse problema. O Ktena? Eu acho que cai muito naquilo que você disse antes, Chux. Se eles julgarem que ele tem alguma utilidade para a tribo, é isso aí. Do contrário, entregue ele pra esse maldito que tá dormindo. Enterre ele debaixo do nosso caerne aqui e é isso aí, saca? Tá, beleza. E o Wendigo? O Wendigo eu acho que tá bem próximo dos presos de prata. Um pouco menos relacionado à linhagem, um pouco mais relacionado à ideia de pureza. Tá, ok. Enfim, então tá aí as nossas posições a respeito das raças de lobisomem apocalipse, hominídeo, lupinos e impuros. A gente vai ficando por aqui. Um uivo de despedida para todos vocês. A gente se fala na próxima. Até mais. Entendeu? E às vezes... Dentinho, pera só um minuto. Pedro. Oi? Você tá comendo? Não, tô abrindo uma bala. Porra! Bicho, tem quanto tempo que você tá abrindo essa porra dessa bala? Não, um barulho agora. Deve que tá dando barulho mesmo. Não, foi mal, porra então. dessa bala logo. Vai, pode continuar. Porra, eu tô escutando, falei, bicho, o cara tá comendo baconzitos feito de cascalho.